À primeira vista, o ser humano pode ser dito de forma fria como um ser feito de carne, ossos, sangue e impulsos elétricos. Um organismo biológico altamente complexo, resultado de processos naturais, reações químicas e instintos de sobrevivência. Um aglomerado de células que nasce, cresce e se reproduz até a sua morte. Sob esse olhar, o ser humano é matéria. Nada além disso. Comer, sentir dor, envelhecer e apodrecer. Mas essa resposta, embora esteja correta, em termos científicos, ela ainda assim é insuficiente, porque a carne não explica o choro que surge sem dor. A química não explica o vazio, que aparece mesmo quando tudo parece estar dando certo. Os impulsos elétricos não justificam o amor que sacrifica a culpa que corrói, nem a esperança que insiste quando a lógica manda desistir. Então surge a segunda pergunta: e se o ser humano for consciência? Consciência é o mistério que observa a própria existência. É o eu que percebe o mundo e ao mesmo tempo percebe a si mesmo. É a voz silenciosa que pergunta: quem sou eu? No meio da multidão. E se somos consciência, então não somos apenas o corpo, somos aquilo que habita no corpo. O corpo seria uma ferramenta, um veículo temporário, e a consciência sente, lembra, imagina tudo que ainda não existiu ou que existirá, e sofre por coisas do passado e pessoas que já faleceram. Mas ao mesmo tempo, a consciência, por mais profunda que seja, parece ainda incompleta. Ela observa o caos interno, mas não o resolve. Ela percebe o bem, mas nem sempre consegue praticá-lo. É assim que nasce uma outra possibilidade. E se nós formos uma alma? Uma alma não no sentido romântico ou abstrato, mas em essência, algo que carrega valor, propósito, responsabilidade. Uma centelha que não se satisfaz apenas com prazer, poder ou reconhecimento. A alma sente saudade de algo que nunca viveu plenamente. Ela anseia por justiça verdadeira, amor absoluto e um verdadeiro sentido. É por isso que o ser humano constrói altares, escreve orações, olha para o céu e se pergunta se existe algo mais. Talvez o ser humano seja exatamente isso, uma alma em conflito, presa à carne, limitada pelo tempo, lutando contra seus próprios desejos, tentando se aliar com algo maior do que a si mesmo, um ser divino capaz do bem absoluto e que prevalece sobre o mal mais cruel, carregando dentro de si a imagem do que deveria ser e o peso do que realmente é. E onde Deus entra nisso? Se Deus existe não como uma ideia, mas como verdade, então o ser humano não é um acidente, é um chamado, uma criatura consciente da própria queda, caminhando entre erros, tentando retornar aquilo que foi perdido. Nesse sentido, o ser humano não é apenas carne, nem apenas consciência. É uma alma em processo, uma alma lutando para ser aceita. Não porque Deus precise aceitá-la, mas porque o próprio ser humano precisa ser transformado para suportar a aceitação. A dor humana então ganha outro significado. Não é apenas sofrimento aleatório, mas o atrito entre o que somos e o que fomos criados para ser. O vazio não é a falta de coisas, é a falta de alinhamento. O pecado não é apenas erro, é desconexão. E a fé não é a fuga da realidade, mas a tentativa de retornar à última verdadeira realidade. O ser humano é paradoxal, finito, mas sonha com o infinito. Frágil, mas carrega ideias rígidas. Pequeno no universo, mas capaz de amar, como se fosse o centro dele. Ele sabe que vai morrer,
e ainda assim vive como se buscasse algo que a morte não pode tocar. Talvez a melhor resposta esteja: o ser humano é carne animada por consciência, guiada ou residida por uma alma que anseia por Deus. E quando essa alma não encontra repouso, o ser humano continua perguntando, criando, errando, se arrependendo e amando e buscando sentido, porque no fundo a pergunta: o que é um ser humano? Não é filosófica, é existencial. É o eco de uma alma tentando lembrar de onde veio e para onde precisa voltar. E é justamente nesse ponto que a existência humana se revela frágil. Quando tenta se sustentar sozinha, podemos dar sentido à vida e criamos metas, carreiras, relacionamentos, ideologias, sonhos pessoais. Dizemos a nós mesmos: meu propósito é ser feliz, meu propósito é vencer, meu propósito é deixar um legado. Esses sentidos funcionam por um tempo. Eles nos motivam, nos levantam da cama, nos empurram para frente, mas todos eles têm algo em comum. São temporários. Dependem do tempo, da saúde, do reconhecimento e muitas vezes da aprovação dos outros. Quando esses pilares caem, e sempre caem, o sentido desmorona junto. Sem Deus, a existência pode até ter um significado, mas não tem fundamento. É como construir uma casa sobre areia. Enquanto o sol brilha, parece firme. Quando a tempestade vem, revela sua fragilidade. O ser humano, separado do propósito de Deus, passa a vida inteira tentando justificar a própria existência. E precisa provar que vale algo, que é alguém, que sua vida importa. Vive em constante dívida consigo mesmo e com o mundo. O problema não é buscar sentido. O problema é achar que o sentido criado por nós pode substituir o propósito dado por Deus. Porque sentido é algo que o ser humano inventa para a própria vida. Propósito é algo que Deus revela para orientar a nossa vida. O sentido responde à pergunta: o que me faz continuar? O propósito responde à pergunta: para que eu fui criado? Quando o ser humano se coloca no centro e tenta ser o autor do próprio propósito, ele assume um peso que não foi feito para carregar. Precisa decidir sozinho o que é certo e o que é errado, o que vale a pena e o que não vale. E isso gera ansiedade, culpa, confusão, orgulho. E o orgulho, quando acha que conseguiu, desespero quando percebe que não consegue sustentar tudo. A verdade é dura, mas libertadora. Fora de Deus, a vida não é plenamente vida. É sobrevivência com distrações. Com Deus, a existência deixa de ser uma tentativa desesperada de justificar e passa a ser uma resposta e um chamado. O valor do ser humano não está no que ele produz, conquista ou prova, mas no fato de ter sido criado com intenção. Não somos frutos do acaso, tentando inventar significado. Somos criação do propósito eterno, tentando lembrar disso em meio a todo esse caos. E é por isso que nada nesse mundo nos preenche completamente. Nem sucesso, nem prazer, nem amor, nem reconhecimento. Tudo que pode ser bom, nada disso é suficiente, porque o vazio que carregamos não é do tamanho do mundo, é do tamanho de Deus. Quando o ser humano entende isso, algo muda. Ele para de tentar ser Deus, o Deus de si mesmo. Para de lutar contra o céu. Para de negociar a verdade para caber nos próprios desejos. Ele entende que liberdade não é fazer o que quer, mas ser quem foi criado para ser. O verdadeiro propósito não nasce da vontade humana, nasce da vontade divina. E é só Deus que pode definir o propósito daquele que Ele mesmo criou. Sem Deus, a vida pode até ter cor, mas não tem direção. Com Deus, até a dor ganha sentido, porque passa a fazer parte do processo. Um grande processo, maior do que o agora, mas a criação de um verdadeiro futuro. No fim, o ser humano
não encontra propósito olhando para dentro de si, mas olhando para aquele que o formou. E quando essa conexão é restaurada, a alma encontra repouso. Não porque todas as respostas foram dadas, mas porque a pergunta mais profunda finalmente foi respondida. A sua existência é um desejo de Deus e só viverá plenamente quando viver por Ele.